Imagina descobrir que você foi programado para ser viciado desde criança. Que bilhões de dólares foram investidos para hackear seu cérebro sem que você soubesse. E que a coisa que você mais usa no dia a dia foi projetada especificamente para ser impossível de largar. Pois é exatamente isso que aconteceu com a geração Z. 83% dos jovens da geração Z admitem ter um relacionamento doentio com seus telefones. No Brasil, a média é de 9 horas por dia diante das telas. Isso é como se um jovem brasileiro passasse das 9 da manhã até as 6 da tarde colado numa tela, todos os dias, sem intervalo, sem férias. E o mais assustador, isso não é um acidente. Como disse Cal Newport em Digital Minimalism, as pessoas não sucumbem às telas porque são preguiçosas, mas porque bilhões de dólares foram investidos para tornar esse resultado inevitável. Mas eu vou te fazer entender como sua mente foi sequestrada, porque seu cérebro não consegue resistir ao celular e, principalmente, o que isso está fazendo com uma geração inteira. Pensa comigo, qual foi a última vez que você passou 24 horas sem olhar para o celular? Difícil até de lembrar, né? Agora, imagina se alguém te trancasse numa sala branca, sem janela, sem distração, e dissesse: você só vai sair daqui quando conseguir ficar um dia sem encostar no telefone. Quantas horas você aguentaria? O detalhe é que não é só você. É toda uma geração que se sente literalmente ansiosa só de pensar em ficar desconectada. Mas como chegamos nesse ponto? Quem foi que programou seu cérebro para sentir falta de algo que nem existia há 20 anos atrás? Pensa comigo. Você pega o celular, desliza o dedo pela tela, igual puxar a alavanca, e espera que algo bom aconteça. Às vezes vem uma mensagem legal, às vezes vem uma curtida, às vezes nada. Mas como você nunca sabe quando vai ganhar o jackpot, seu cérebro fica numa expectativa constante, quase inexplicável. Adam Alter explica no livro Irresistible. Usar mídia social é um pouco como tomar uma droga. No que diz respeito ao seu cérebro, é uma experiência muito similar. A razão é porque não há garantia de que você receberá curtidas em suas postagens. E é a imprevisibilidade desse processo que o torna tão viciante. A diferença é que enquanto um cassino você precisa ir até lá e gastar dinheiro, sua máquina caça-níqueis digital está sempre com você, de graça, no seu bolso, e programada para ser infinita. O feed infinito não é um bug, ele é um design intencional. Foi projetado propositalmente para nunca ter fim, para você nunca chegar ao fim do conteúdo e ter um motivo natural para parar. Você já percebeu como é difícil parar de rolar o feed, mesmo quando não está vendo nada interessante? Já tentou contar quantas vezes você pega o celular sem nem saber por quê? Pois é, é aqui que a coisa fica ainda mais sombria. Caso você não saiba, nesse exato momento, está acontecendo uma guerra pela sua atenção. As maiores mentes do Vale do Silício, engenheiros formados em Stanford, Harvard, MIT, não estão trabalhando para resolver a fome mundial. Estão trabalhando para descobrir como fazer você passar mais 30 segundos rolando o feed. Estudos com neuroimagem mostram algo assustador relacionado a isso. Usar as redes sociais ativa os mesmos circuitos neurais que substâncias viciantes, no qual a dopamina que está sendo liberada no sistema de recompensa cria em você a tolerância e a síndrome de abstinência. O pesquisador Larry Rosen identificou que a geração Z desenvolveu o que ele chama de eye disorder, um conjunto de sintomas psicológicos associados ao uso excessivo de tecnologia digital. Mas o problema vai muito além do que você imagina. A geração Z é a primeira geração humana a ser exposta desde o nascimento a sistemas projetados para viciar. Todas as gerações anteriores tiveram uma infância normal. Brincavam na rua, conversavam cara a cara e ficavam entediadas às vezes. Mas a geração Z, não. Infelizmente, essa geração se tornou cobaia de um experimento global sem precedentes. Pesquisas mostram que milhares de adolescentes após 2012
quando os smartphones se popularizavam, tiveram mudanças radicais na saúde mental, sendo visto um aumento drástico de ansiedade, depressão e comportamentos compulsivos. Jean Twenge, em suas pesquisas sobre ansiedade e depressão em adolescentes, observou que após apenas 1 hora diária de uso de telas, cada hora adicional está progressivamente associado a menor curiosidade, menor autocontrole, maior dificuldade para fazer amigos e menor estabilidade emocional. E com isso, eu te pergunto, você consegue imaginar como seria sua vida se tivesse crescido sem essa pressão constante de likes, stories e notificações? Responda nos comentários. Lembra quando você conseguia assistir um filme inteiro sem pegar o celular? Conseguia ler um livro por horas? Conseguia ter uma conversa profunda com alguém sem sentir vontade de checar seu celular ou mesmo as redes sociais? Isso não desapareceu porque você mudou. Desapareceu porque sua capacidade de atenção foi fragmentada constantemente. Cal Newport chama isso de privação de solidão. Um estado em que você passa quase zero tempo sozinho com seus próprios pensamentos. E isso é catastrófico para o desenvolvimento. Para você ter uma noção de como o impacto disso é significativo, estudos mostram que crianças expostas a mais tempo de tela apresentam problemas físicos como dores de cabeça e problemas de postura, problemas comportamentais como as explosões de raiva e dificuldades sociais, problemas de atenção com sintomas similares ao TDAH e outros problemas psicológicos como ansiedade, depressão e estresse. E o mais cruel em torno disso é, quanto mais você tenta fazer multitarefas, como estudar com o celular do lado, trabalhar com notificações ligadas, pior fica, porque sua mente nunca tem a chance de se aprofundar em nada. Mas por que isso acontece especificamente com a geração Z? Existe uma razão pela qual a geração Z foi a mais afetada, que é o tempo de maturação do desenvolvimento cerebral. O cérebro adolescente tem características específicas que o tornam extremamente suscetível ao vício digital. Eles são: 1. O córtex pré-frontal, que ainda não está completamente desenvolvido. E esse é o ponto importante, porque essa é a área responsável pelo controle de impulsos, planejamento e tomada de decisões. É como se você tivesse o acelerador de um carro de Fórmula 1, mas os freios de uma bicicleta. 2. O sistema de recompensa está hiperativo. Durante a adolescência, o cérebro é especialmente sensível à dopamina, tomando qualquer recompensa mais intensa e viciante. 3. A necessidade de aprovação social está nas alturas. E as redes sociais exploram exatamente isso, transformando likes e comentários em validação social dia após dia. Como explica Adam Alter em Irresistible, pré-adolescentes e adolescentes correm maior risco de vício em mídia social, porque seus estágios de desenvolvimento os tornam mais suscetíveis a esse ciclo de feedback de recompensa. Mas me diz, você consegue imaginar como seria diferente se essas tecnologias tivessem chegado quando o seu cérebro já estivesse totalmente desenvolvido? Vale refletir sobre isso. E agora, vamos para uma parte bem sombria dessa geração viciosa. Todos os que estão por trás desses algoritmos sabem exatamente o que estão fazendo. Adam Alter identificou exatamente isso no seu livro Irresistible, os 6 ingredientes que tornam as experiências tecnológicas quase impossíveis de resistir. Número 1. As metas atrativas que estão sempre além do alcance, como, por exemplo, as metas de alcançar mais seguidores, mais visualizações e como ser o próximo viral no meu nicho. Número 2. O feedback positivo, irresistível e imprevisível, que são as curtidas, comentários e os compartilhamentos que chegam em momentos aleatórios. Número 3. A sensação de progresso que aumenta lentamente, como, por exemplo, com a quantidade de views nos stories publicados. Número 4.
as tarefas que se tornam gradualmente mais difíceis, com os algoritmos que te mostram conteúdo cada vez mais estimulante para manter o seu interesse. Número 5. As ligações sociais fortes, como, por exemplo, o medo de perder conexões com as pessoas, FOMO, Fear of Missing Out, o medo de perder notícias quentes e até mesmo a pressão social de estar sempre presente no mundo digital. E número 6, os elementos de competição, com a comparação constante com outros e a busca por validação externa. Agora, se você acha que tudo isso foi inventado do nada, você está enganado. Na verdade, as pessoas por trás disso só pegaram uma descoberta antiga e turbinaram pela tecnologia. Na década de 1950, B.F. Skinner colocou ratos em caixas e descobriu o reforço intermitente, que nada mais é do que recompensas que aparecem de forma imprevisível. É o estímulo mais viciante que existe. Provavelmente, os engenheiros das Big Techs olharam para esse experimento e pensaram: e se colocássemos bilhões de pessoas nessas caixas invisíveis? É isso que o feed infinito faz com você. E é isso que a notificação inesperada dispara na sua mente. Cada rolagem, cada sweep, cada vibração no bolso é uma mini caixa que você carrega no bolso 24 horas por dia. Agora você entende por que é tão difícil resistir a tudo isso? E por que a dificuldade de sair desse limbo não é falta de força de vontade? O primeiro passo para se libertar é reconhecer que você está preso nisso. Lembra do filme Matrix? Neo só consegue escapar depois que percebe que está vivendo em uma ilusão. Com o vício digital, é igual. Enquanto você acha que está só relaxando ou se informando, você está sendo sistematicamente manipulado. Cal Newport propõe o conceito de minimalismo digital, uma filosofia na qual você concentra seu tempo online em um pequeno número de atividades cuidadosamente selecionadas que realmente apoiam seus valores e conscientemente abandona todo o resto. Mas não é só deletar os apps. É entender que você está enfrentando o sistema de manipulação mais sofisticado já criado na história humana. E o primeiro sintoma de que você está começando a se libertar é quando você percebe a diferença entre usar a tecnologia intencionalmente versus ser usado por ela. Quando você abre o Instagram para uma coisa específica versus quando você só dá uma olhadinha e 2 horas depois ainda está lá. Você consegue identificar a diferença entre quando você usa a tecnologia e quando ela usa você? Me diga nos comentários. Nós queremos saber como você lida com isso. Se até aqui pareceu que você está preso em uma matrix digital sem saída, agora eu vou te mostrar as chaves que podem destravar essa prisão. Não são teorias soltas, são estratégias comprovadas em pesquisas. Primeira chave, um reset de 30 dias. Você vai pensar nisso como um reset na sua mente. Assim como um jejum alimentar limpa o corpo, esse período limpa o seu cérebro da superestimulação e ele é o tempo necessário para reaprender a sentir prazer em coisas simples, como conversar, caminhar, ouvir música, sem precisar da próxima notificação. Segunda chave, zonas livres de tecnologia. Visualize o seu quarto como um espaço sagrado, onde tem a porta fechada e o celular fica do lado de fora. O impacto disso na qualidade do sono é brutal. E o sono é a base da saúde mental, foco e até do humor. Terceira chave, trocar consumo passivo por criação. Em vez de deslizar o dedo por horas, imagine-se tocando um instrumento, escrevendo ideias, pintando, cozinhando. Cada ato criativo é como devolver oxigênio ao seu cérebro em vez de sugar energia dele. Quarta chave, redesenhar as notificações. Pensa nas notificações como pequenos ladrões de bolso e que cada vez que vibra, ele rouba um pedaço da sua atenção. Desligar o que não é essencial é como trancar a porta da sua casa contra invasores invisíveis. Sua atenção é seu bem mais precioso. Pare de doá-lo de graça.
Quinta chave: usar Skinner a seu favor. Sim, o mesmo princípio que foi usado contra você pode ser invertido. Crie pequenas recompensas para hábitos que importam. Estudar, treinar, ler. Você reprograma o seu cérebro para associar prazer ao que constrói sua vida, não ao que te destrói. E aqui está o ponto mais importante. Vocês, da geração Z, têm algo que nenhuma geração anterior teve: a chance de conscientemente escolher uma relação diferente com a tecnologia. Isso não significa rejeitar o mundo digital. Significa virar o jogo usando a tecnologia como ferramenta, em vez de ser usado como produto. Quando você controla conscientemente sua relação com a tecnologia, em vez de ser controlado por ela, você descobre que é capaz de focar profundamente, ser mais criativo, ter relacionamentos mais significativos e, paradoxalmente, ser mais feliz com menos estímulos. A geração Z é a primeira geração nativa digital que cresceu dentro de um sistema de algoritmos projetados para viciar. Algoritmos que funcionam como cassinos portáteis, ativando no cérebro os mesmos circuitos das drogas. Esse é o novo vício da geração Z. Não precisa de substância química, só de uma tela. E agora que você entendeu isso, me diz, qual vai ser a sua primeira ação para recuperar o controle da sua própria mente? Deixa nos comentários. Sua resposta pode inspirar milhares de pessoas a começarem essa transformação junto com você. E lembra, você não precisa caminhar sozinho. Existe o Reservatório de Dopamina, a maior comunidade de neurociência aplicada ao comportamento e à saúde mental. São milhares de pessoas que, assim como você, decidiram mudar e descobriram que fazer isso em comunidade torna o processo mais leve e muito mais possível. Se esse vídeo abriu seus olhos, dá um like, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo!